tem na pauta do dia leitura e votação das atas da 8ª e 9ª reunião ordinária, eleição do presidente e do vice-presidente da CPI, assuntos gerais, comunicado da relatoria e presidência. Então, com relação às atas, que é o primeiro item do dia, ata da 8ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito da CODEPLAN, ata da 9ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito da CODEPLAN. Pergunta do Alves Pares se há necessidade da leitura integral das atas e aprovação das mesmas, ou se a gente vai direto para a leitura e aprovação das mesmas. Eu sugiro, senhor presidente, que dê por lida e aprovada essa ata. As referidas atas. As referidas atas. Deputado Batista. Concordo plenamente. Então, acatando a questão de ordem do deputado Aguinaldo Jesus, dou por lida e aprovada as referidas atas. As atas da 8ª reunião ordinária e a ata da 9ª reunião ordinária. Eleição do presidente e do vice-presidente da CPI. Nós já estamos há algumas semanas discutindo esse ponto fundamental para a continuidade e os términos do encerramento dos trabalhos dessa comissão, que pretendemos fazê-lo agora no início de julho, no final de junho, e, portanto, nesse momento eu passo para a discussão desse item, eleição do presidente e do vice-presidente da CPI. Deputado Batista. Para discutir, senhor presidente. Pois não. Eu gostaria, antes de mais nada, cumprimentar a todos aqui presentes, nossos técnicos, amigos da imprensa, os telespectadores que nos assistem agora através da TV Distrital. Saudar o nosso relator aqui, o deputado Paulo Tadeu, nosso mais novo integrante da Comissão Parlamentar e líder do governo aqui na casa, o deputado Aguinaldo Jesus. Enfim. Senhor presidente, e me permita colocá-lo como presidente, porque Vossa Excelência está conduzindo a mesa. Em torno de 20 dias, não me cobre o rigor correto dos dias, 20 dias, talvez 25 dias, nós, nessa comissão, fizemos um pré-acordo com a presença do deputado Raimundo Ribeiro, de Vossa Excelência, deputado Paulo Tadeu, e a minha presença, de que eu, deputado Batista das Cooperativas, assumiria a presidência dessa comissão. Por uma série de motivos, nós fizemos mais 2 reuniões, talvez 3, e não conseguimos, 2 não tivemos quórum, e nessa terceira estamos tendo quórum. Não conseguimos ter quórum para eleger o presidente. A comissão, eu tenho falado em todos os momentos, ela não pode ficar acéfala, sem presidente e sem vice-presidente. Regimentalmente, nós teríamos até um ineditismo de não poder apresentar o relatório final. Mas eu queria fazer uma questão de ordem e conclamar a Vossas Excelências que aceitassem, se possível for, o meu declínio dessa presidência. Eu tenho confirmado em todos os momentos que sou um dos parlamentares que tem, desde o início, participado plenamente e efetivamente da Comissão Parlamentar de Inquérito, juntamente com Vossa Excelência e o deputado Raimundo Ribeiro. Estamos desde o início. E espero muito, e tenho falado isso, sido taxativamente, nesse sentido, de que o nosso relatório terá um resultado para a sociedade. A sociedade espera dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, dessa casa, que se investigue, que se apure e que se encaminhe punição para quem merecer essas punições, independente de quem seja. Então, em nenhum momento eu estou fugindo a responsabilidades. O fato é que o quadro hoje é um quadro diferente. Eu tenho participado muito na executiva do nosso partido, Partido Republicano Progressista,
do qual o presidente é o Dr. Adalberto Monteiro, e eu sou da executiva, tenho feito um trabalho paralelo muito forte, no sentido de buscarmos um processo de composição política, um processo de ações, como é próprio desse momento que nós estamos. Estamos há um mês e pouco de uma eleição. Temos, inclusive, conversado muito com o Partido dos Trabalhadores, com o PRB, né? Temos tido aí um namoro saudável. Os partidos, né? Têm tido um namoro saudável, mas o fato é que isso tem me tomado muito tempo. De vez em quando eu tenho que viajar ao Rio para conversar com o nosso presidente nacional, que é o Ovasco. Sempre procuro fazer essas viagens em feriado ou final de semana, para que não tenha nenhum ônus para a Câmara Legislativa. E quando eu digo ônus, não é nem um ônus financeiro, de passagens, mas é um ônus, inclusive, de tempo, né? Então, eu, nesse momento, se possível, eu gostaria de não ser o presidente da CPI. E isso não impede que eu continue desenvolvendo todas as ações em prol dessa CPI, muito pelo contrário. Terei até, talvez, mais um tempo para buscar contribuir de uma forma operacional, de outras maneiras, mas eu queria declinar desse acordo. Nós conversamos aqui no cafezinho, Vossa Excelência foi muito elegante e deixou muito claro de que o acordo estava mantido, que eu não teria dificuldade nenhuma de ser presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Não tem nada que desabone a conduta do deputado Batista das Cooperativas para ser o presidente dessa comissão. Tenho sido enfático até em algumas defesas, tenho ido até para alguns embates que alguns julgam desnecessários, eu não julgo. Fui para esses embates e fui consciente, porque eu acho que Brasília passa em uma intensidade menor agora, mas passa por muitas dificuldades, em uma intensidade menor, graças a Deus. E graças muito ao trabalho dessa casa, dessa Câmara Legislativa, dessa comissão parlamentar, que surpreendeu muita gente, que aos trancos e barrancos, me permita falar assim de uma forma popular, a comissão tem feito o seu papel, tem feito as suas ações. Na última sessão aqui, nós fizemos um relatório, demonstramos, de 41 oitivas que estão em curso, outras ações, outros processos investigativos, até de uma forma sigilosa, para que não venha a comprometer algumas ações da comissão. Então, essa comissão parlamentar de inquérito foi um dos instrumentos que contribuiu muito para que essa situação difícil de Brasília ficasse mais amena. Então, a minha questão de ordem seria isso. Eu, se possível, gostaria de estar declinando dessa presidência. Aguinaldo Jesus. Senhor presidente, meu caro companheiro, deputado Batista, funcionários, imprensa aqui presente. Bem, em primeiro lugar... Pois não, deputado. Uma questão de ordem saudável. Vossa Excelência talvez já tenha percebido que o meu declínio da presidência já tem um ato sugestivo nesse declínio, né? A gente analisou bastante o que os 9 deputados têm falado e nós viemos para essa casa, como todos, é do conhecimento de todos, que nós estávamos no Executivo durante 2 anos e 6 meses e nós retornamos para esta casa início de março
não gostaria de ter voltado do jeito que nós encontramos esta casa. E também não gostaria de ter permanecido no governo pelos fatos que nós acompanhamos e foi noticiado não só para o Brasil, mas também para outros países, o que aconteceu aqui no Distrito Federal. Mas essa casa ela tem um papel fundamental de fiscalizar as ações do governo e também de dar uma resposta à sociedade a todas as ações que são feitas aqui nesta casa. Portanto, presidente, o deputado Batista declina dessa opção de ser o presidente e muito me preocupa, porque, por enquanto, só tem, apesar de termos mais 2 parlamentares, que é o deputado Alírio, da comissão, ele saiu, o Raimundo e o Cristiano Araújo, 2 deputados, que não compareceram aqui também, porque estão em atividades fora desta casa, e nós já havíamos agendado, nós 3 compromissos e vimos aqui hoje, para dar um rumo a essa CPI. Como eu voltei agora em março, eu sempre coloquei, presidente, a minha postura, o meu trabalho, o meu mandato à disposição, não só da sociedade, como também desta casa. Por um lado, eu fico feliz por meu nome estar sendo lembrado por algumas áreas importantes nesta casa, como presidente da Comissão de Ética, onde nós temos uma série de assuntos para serem resolvidos naquela comissão, como também, semana passada, lembraram do meu nome para ser o líder do governo, onde eu entendo que há vários parlamentares aqui que têm uma capacidade incontestável para assumir este cargo, e no qual o governador indicou meu nome para ser o líder do governo. E pelo que eu estou observando, o deputado Batista já olha para mim com esse sorriso, com essa alegria, e eu fico preocupado, porque, como a Vossa Excelência é deputado Paulo Tadeu, relator, ele declina, então está sobrando para mim essa presidência. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu estou pronto para trabalhar, para colaborar, para contribuir naquilo que for necessário. É claro, não farei nada, uma vez sendo eleito, sem que os companheiros, não só os que estão aqui nesse momento, mas também aqueles que não puderam comparecer, se não participarem conosco, porque é uma situação muito delicada, em que trata de assuntos que envolvem pessoas, que envolvem a vida de uma série de pessoas, e quando envolve algumas pessoas, envolve também amigos, envolve família, envolve uma série de questões. Então eu fico preocupado com isso. É claro, eu tenho certeza que essa CPI não fará nada injusto. Pelo contrário, estaremos trabalhando dentro de uma lei para que a sociedade tenha a sua resposta. Era isso, senhor presidente. Bem, eu queria também fazer algumas considerações. Inicialmente, ao deputado Batista, de reafirmar o nosso posicionamento daquilo que foi construído. Eu não posso deixar de reconhecer que o deputado Batista tem sido, nessa CPI, desde o início, um parlamentar assíduo e que tem assumido o compromisso com essa comissão. Essa comissão ela passou por muitas idas e vindas, por muitas entradas e saídas. O deputado Batista foi, sem sombra de dúvida, e é um dos poucos que assumiu desde o início essa tarefa, com todas as dificuldades que a CPI ela enfrenta,
mas que está aqui e a gente tem que parabenizá-lo e elogiá-lo. Essa postura que, ora, Vossa Excelência apresenta, de desprendimento, de abrir mão, inclusive, da presidência da comissão, para que Vossa Excelência possa dar conta de todos os trabalhos que vem desenvolvendo nesse momento, seja no âmbito do Poder Legislativo, da sociedade, do partido e mesmo da CPI, é uma demonstração de compromisso. Porque tem muita gente que assume um determinado espaço e pouco faz. Assume o espaço por assumir, ocupa por ocupar, e depois não desenvolve, né, com aquilo para qual ele foi indicado ou eleito. Então, eu quero aqui, portanto, elogiar a sua posição e dizer que essa legislatura, ela já passou por muitas crises. E ela já organizou, se eu não me engano, umas 2 ou 3 CPIs. Se eu não me engano. CPIs, inclusive, que tiveram, num primeiro momento, um assédio muito grande por parte da imprensa, por parte de setores do Poder Legislativo, do Poder Executivo, enfim, de outros setores da sociedade. Essa CPI a gente percebe que, com o passar dos dias, ela talvez muitos não estejam apostando no encerramento desse trabalho e no relatório que iremos apresentar. E Vossa Excelência Batista tem dito insistentemente que muitos irão se surpreender. Porque outras CPIs que tiveram, né, um processo de marketing, de publicidade muito grande, chegaram ao final com um trabalho, com um relatório extremamente decepcionante. Frustrante, para dizer a verdade. Então, as pessoas vão perceber, né, que ao final desse trabalho, quando apresentarmos o relatório e aprovarmos o relatório, provavelmente algumas apostas irão cair por terra. Nós estamos já naquela fase de análise dos documentos, já iniciamos a preparação do nosso relatório. As perguntas, as oitivas já estão sendo encaminhadas. Se não me engano, 9 oitivas já chegaram nas mãos dos depoentes. Outras nós tivemos dificuldades porque ocorreram mudanças de endereço. E, portanto, nós pretendemos ainda nessa semana, no mais tardar, no início da semana que vem, entregarmos todas as oitivas. Iremos aguardar as respostas que chegarão das perguntas elaboradas pela comissão. Simultaneamente a isso, já estamos preparando um relatório. Então, deputado Aguinaldo, que diante da postura aqui adotada pelo deputado Batista, em abrir mão da presidência, e no momento que Vossa Excelência assume a tarefa de conduzir essa CPI, Vossa Excelência terá aí aproximadamente 1 mês e pouco à frente da presidência dessa comissão. Mas eu quero desejar a Vossa Excelência todo sucesso, que a gente possa realmente encerrar esse trabalho. Pedir ao Batista que fique na vice-presidência para que a gente possa construir pelo menos esse triângulo aqui, né, que não é um triângulo amoroso, né, mas esse triângulo que tem como objetivo encerrar os trabalhos da CPI, porque muitos daqueles que passaram muito tempo falando, discussando e tal, quando foram chamados, não exerceram, né, as suas atividades. Agora, eu espero, sinceramente, que esses 3 parlamentares, e mais o deputado Raimundo Ribeiro, que eu tenho que fazer justiça a ele, é um deputado que está presente também desde o primeiro momento, tem tido também, né, assim, uma colaboração muito grande. Então, eu quero dizer que, da minha parte, tenho total concordância em construirmos essa proposta. Deputado Aguinaldo Jesus na presidência, deputado Batista na vice-presidência. Espero contar que a gente possa concluir esse trabalho na relatoria com o apoio de vocês, para que a gente possa realmente encerrar de maneira a surpreender positivamente aqueles que acham que aqui
nada vai sair. Que aqui nada irá aparecer de novo. Né? Então, nós temos aí mais 1 mês e meio para trabalhar no relatório. Aqui estão os técnicos da Comissão Parlamentar de Inquérito, que eu quero elogiá-los pelo trabalho, pelo empenho. E, portanto, quero aqui, com essas palavras, mais uma vez, dizer da minha confiança no trabalho que a CPI tem que prestar. Porque, independente do marketing, independente do acompanhamento, o nosso relatório vai ficar para a história. Vai ficar para a história dessa cidade, vai ficar para a história desse poder. E diferentemente dos outros que acabaram em relatórios pífios, enfim, nós vamos fazer um relatório que vai surpreender positivamente essa sociedade e que nós vamos mostrar que aqui não temos medo de fazer o nosso trabalho. Apesar das fofocas, do disse-me-disse, nós não iremos mais trabalhar, como nunca trabalhamos, com fofoca e com disse-me-disse. Iremos trabalhar com fatos. Com fatos. E nesse aspecto eu tenho confiança que a CPI vai desenvolver um bom trabalho. Eram essas minhas considerações, né, nesse momento da nossa reunião. Senhor presidente, eu faço uma questão de ordem, no sentido de já começarmos, irmos para a linha de deliberação. Está ótimo. Oficializarmos a votação. Concordo em regressar ao antigo posto que eu tinha, né, vice-presidente, na linha de ter esse triângulo laboroso, né, laboroso na CPI. Então, eu concordo em ficar na vice-presidência e acho que o nome do deputado Aguinaldo Jesus é um exímio nome para estar presidindo a Comissão Parlamentar de Inquérito, como de Vossa Excelência também, para estar na relatoria. E eu queria sugerir que a gente já fosse à votação. Então, com o acordo aqui estabelecido e anunciado por todos nós, a proposta é deputado Aguinaldo Jesus na presidência, deputado Batista das Cooperativas na vice-presidência da comissão. A relatoria continua com quem vos fala e conduz nesse momento a reunião e, portanto, coloco nesse momento em votação essa composição aqui anunciada por mim. Como vota o deputado Aguinaldo Jesus? Com a chapa que está estabelecida no momento pela Vossa Excelência. Como vota o deputado Batista? Voto com a referida chapa e solicito a Vossa Excelência a declaração de voto. Pois não. Essa presidência que nesse momento conduz os trabalhos também vota com essa chapa. Então, por 3 votos favoráveis e 2 ausências, está aprovado o nome do deputado Aguinaldo Jesus para a presidência e o nome do deputado Batista para a vice-presidência. Continuando, portanto, o deputado Paulo Tadeu na relatoria dessa comissão. Passo, nesse momento, a presidência, então, dessa reunião para o presidente Aguinaldo Jesus, para que aí sim ele dê a sua declaração de voto. Não? Bem, como foi assim estabelecido, eu quero declarar aberta essa sessão e, deputado Paulo Tadeu, agradeço pela indicação do meu nome, deputado Batista, deputado Paulo Tadeu, relator, deputado Batista das Cooperativas, vice-presidente dessa comissão. É um momento muito difícil para todos nós, um momento que nós não gostaríamos de estar vivendo. Mas assim tem que ser, fomos eleitos por uma população que nós temos que dar uma resposta, e nós estamos aqui para colaborar não só com essa casa, com os companheiros, mas também com essa cidade. E com esses agradecimentos que eu faço nesse momento, eu passo a palavra ao deputado Batista Cooperativo para fazer suas considerações. Antes de mais nada, parabenizar Vossa Excelência por estar assumindo a presidência, dizer da nossa alegria, e só para fazer uma questão de ordem, dentro do que o deputado Paulo Tadeu falou, de
algumas fofocas de disses-mindices, que na nossa equipe de trabalho a gente chama fofoca de conversa paralela. Né? Agora, a mentira, ela tem um sustentáculo muito frágil. Toda mentira tem um sustentáculo muito frágil, como não poderia deixar de ser. Nos últimos dias, alguns blogs têm anunciado que essa CPI, deputado Paulo Tadeu, teria uma manobra. E a manobra seria eleger um presidente, o deputado Batista, e que o presidente, para retardar os trabalhos, indicaria um outro relator, que não fosse Vossa Excelência. E regimentalmente isso é possível. O deputado Aguinaldo Jesus hoje poderia estar assumindo a presidência e regimentalmente o presidente tem a deferência, né? Lhe cabe a possibilidade de indicar ou confirmar o relator. E hoje o deputado Aguinaldo de Jesus mostra que a mentira tem o sustentáculo frágil, porque ele não sinalizou em nenhum momento que o relator da CPI será outro. O relator continua sendo Vossa Excelência, não teria pertinência de não o ser, uma vez que a CPI já está com todos os trabalhos muito avançados, aí sim, seria um claro encaminhamento, salvo se tivesse um motivo de força maior muito grande, sem querer ser pleonástico, seria um claro encaminhamento de protelar, de manobra da CPI. E isso não aconteceu. Então, mais uma vez, esses parlamentares da Comissão Parlamentar de Inquérito surpreendem. Então, a relatoria é confirmada com Vossa Excelência, não teve essa manobra e, mais uma vez, quem noticiou é o responsável pela notícia. Precisa se justificar para os leitores. Eu acho que a imprensa, e eu tenho sempre falado isso, ela tem um papel importantíssimo. A imprensa tem um papel fundamental em todo país, principalmente no segmento político, em todo país democrático. E não democrático também. Nós estamos vendo aí como a imprensa tem mudado histórias de países. Mas a imprensa tem uma responsabilidade muito grande no que fala. Porque, né, uma palavra dita, ela tem, da imprensa, para se desfazer, tem algumas questões complexas. Mas nós estamos num país livre, como não podia deixar de ser, democrático, uma imprensa livre, graças a Deus, e quem noticia, quem divulga ações que não tem plena certeza delas, trabalha por ilações, por achismos, é responsável por essas notícias. Então, essa é a minha questão de ordem, que acabou sendo um pouquinho de desabafo nesse sentido. Pois é, deputado Batista, deputado Paulo Tadeu, jamais eu tomaria posição em trocar a relatoria, até porque o trabalho que o deputado Paulo Tadeu vem fazendo é com muita coerência, dentro de um parâmetro justo, em que todos nós esperamos. Então não poderia ser diferente confirmar a permanência do deputado Paulo Tadeu como relator desta CPI.
Também, deputado Batista, eu tenho lido alguns jornais, inclusive, ontem eu li uma matéria em que falava que eu estava fazendo de tudo para inviabilizar o relatório da deputada Érica Cocai no que se tratava da deputada Eurides Brito. E ontem a comissão se reuniu, recebemos o relatório, estamos lendo esse relatório e amanhã estaremos votando esse relatório. E em momento algum eu interferi e nem fiz qualquer ato que pudesse inviabilizar as testemunhas, até porque eu deixei a comissão e principalmente a relatora à vontade para fazer as oitivas que eram necessárias serem feitas e que agora nós estamos com o relatório pronto e amanhã estaremos votando. E mediante a votação de amanhã às 10 horas da manhã, nós estaremos encaminhando para a CCJ e esse plenário decidindo o caso da deputada Eurides Brito. E assim será, deputado Paulo Tadeu, deputado Batista, também na CPI. Nós operadores do direito, nós temos que dar o direito às pessoas da ampla defesa e contraditório. Se nós não fizermos isso, estaremos passando por cima da nossa Constituição Federal e dos nossos códigos que eles estabelecem que as pessoas têm direito de se defender. Como eu tenho falado muito, infelizmente no nosso país, os valores estão invertidos. Quem acusa, não prova. E o acusado tem que se defender de uma acusação infundada. Por isso, a necessidade de uma CPI, a necessidade de uma investigação e a necessidade de deixar as pessoas apresentarem as suas provas, os seus contraditórios, porque nós não podemos cair num erro que já caímos neste país, com muitas pessoas que foram citadas por algum segmento ou por algumas pessoas, e no final da história buscou-se o entendimento e as provas de que aquela pessoa que estava sendo acusada não tinha nada a ver. Então nós não podemos fazer injustiças. Eu costumo dizer que quem planta vai colher. E nesta comissão estaremos fazendo toda justiça, que não só os acusados terão o direito de responder, como já estão respondendo, e como também a sociedade, de ter o esclarecimento de tudo isso que vem acontecendo durante alguns meses. Então, senhor presidente, senhor relator, nós e vice-presidente, nós queremos estabelecer aqui uma data para que possamos fazer a próxima reunião da CPI, até porque, como a Vossa Excelência acabou de falar, que os formulários já foram entregues, estamos tendo alguma dificuldade de localizar as pessoas e algumas já estão sendo até respondidas. Então isso já está sendo acrescentado no relatório. Eu acredito que num prazo de 15 dias, mais ou menos, já teríamos a finalização dessas oitivas e poderíamos trabalhar numa finalização também desse relatório. Eu queria perguntar ao nosso nobre relator, o deputado Paulo Tadeu, se esse é um encaminhamento ou teria um outro encaminhamento. Acho que é por aí mesmo. Aguardar agora a chegada das oitivas na mão desses depoentes, aguardar esses prazos de 10 dias corridos para a devolução das respostas. Independente disso, já se está se fazendo uma série de análises dos documentos que já chegaram à CPI, e a gente pode agora, na medida que chegar essas respostas, ir finalizando o relatório que terá, além daquilo que acontece naturalmente na CPI, no relatório, que é toda uma análise do que aconteceu, dos episódios, centralizando ele na questão da parte de informática, né, tecnologia da informação, sem deixar de também abordar os demais setores. Nós também queremos apresentar um pacote de propostas que os técnicos já estão verificando,
de situações que ocorrem hoje no âmbito do Distrito Federal, que de uma maneira ou de outra deixam brechas para que situações inconvenientes, né, ou mesmo de manobras administrativas acabam favorecendo aí acabam por favorecer todo um processo de, eu diria, de ilegalidade, de imoralidade. Então a gente pretende também, junto com esse relatório, senhor presidente e vice-presidente, deputado Batista, apresentar uma série de sugestões para essa casa aprovar em regime de urgência, para que a gente possa aí fechar algumas torneiras que ainda se encontram abertas, apesar de toda a crise que essa cidade passou e vem passando. Então era isso, senhor presidente, concordo com o encaminhamento de Vossa Excelência. Eu pergunto ao deputado Batista se esse é um encaminhamento ou se devemos fazer um outro encaminhamento. Não, esse é o encaminhamento, tenho concordância com Vossa Excelência. Eu pediria aqui a assessoria da mesa, da CPI, que pudesse já estabelecer esta data daqui a 15 dias, para que possamos nos reunir e termos aí uma noção do que nós já apuramos no decorrer desses dias. Não tendo mais nada a tratar nesta CPI, eu dou por encerrada a presença. Muito obrigado a todos.